Quando ela pega alguém que transcende essa dimensão, que tem propriedade, que se articula com base em dados e fatos, ela se perde, ela patina. Isso se aplica para todos eles. Se aplica para a Zoe, se aplica para o Figueiredo, se aplica para o Constantino, etc. e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta que, já que você citou a Zoe Martins e citou o programa, você também participou dessa batalha, né? Porque eu acho que tinha um certo sentido de missão. Uma emissora de direita, de extrema-direita, apoiando um governo de extrema-direita. Acho que tanto eu, você, o Guga Noblar, o Léo, a gente tinha essa missão de ficar lá e ser o contraponto. Ao mesmo tempo, eu tinha duas sensações. A primeira era essa, de que se eu pudesse converter uma única alma com fatos de que aquele era o pior governo da história, que estava roubando e outras coisas mais, para mim já estaria bom. Mas eu também tinha consciência que muitas vezes servia de escada para cortes criminosos que se faziam na internet, no YouTube, nos canais até dos comentaristas, e alguns eu posso chamar de criminosos mesmo. Já chamei aqui no programa Paulo Figueiredo e outros, são criminosos, gente que pregou guerra civil. Eu queria saber qual era a tua estratégia, César. Como é que você fazia para conseguir suportar aquela pressão com, às vezes, 3? A gente, às vezes, debatia com 3 pessoas, 4 pessoas de extrema-direita, sendo um único contraponto. Eu queria saber qual era a sua estratégia para debater daquela maneira e se você achava que a gente fez bem realmente em debater ou se a gente serviu apenas como escada. Não, acho que sim. Acho que fizemos bem, acho que é absolutamente fundamental, precisamente por esse motivo que você salientou. Era um momento muito agudo, no qual aquelas pessoas estavam pregando um golpe de Estado e consequentemente, a perpetuação de um modelo neofascista de sociabilidade no país, sem nenhum tipo de contraponto. Quando elas têm uma pessoa... E aí não é rasgação de seda não, tá, gente? Para as pessoas que nos escutam, eu realmente respeito o Pena como um grande intelectual, um professor, um cara absolutamente preparado. Quando a gente tem uma figura como o Pena estabelecendo esse contraponto, quando a gente tem uma figura como você ali estabelecendo esse contraponto, muitas vezes eu assistia a cada programa que você participava ali, até para ver o que está rolando, como é que essas pessoas, a temperatura do que está sendo proposto ali. E muitas vezes eu vi que você colocou argumentos irrefutáveis. As pessoas não sabiam como rebater aquilo que você estava propondo. Elas não tinham propriedade, porque elas não leem, porque elas não estão acostumados a debater com alguém tão gabaritado, tá? E eu sei que isso pode parecer pedante, mas é o fato. Eles não estão acostumados a debater com alguém que é doutor, com alguém que lê, com alguém que, via de regra, está absolutamente preparado para o que vem ali. Eles usam clichês retóricos com esse tipo de coisa do comunismo. A Zoe, tá? Para me ater ao que você está propondo aí. Ela tem uma única linha argumentativa, que ela teve que fugir do regime castrista, que ela teve que fugir do Fidel Castro, etc. e tal. E foi uma pessoa que foi aparelhada, foi utilizada pela extrema-direita nacional, porque tem esse lugar de fala de ser uma cubana que teria fugido de um regime ditatorial, etc. e tal. Quando ela pega alguém que transcende essa dimensão, que tem propriedade, que se articula com base em dados e fatos, ela se perde, ela patina. Isso se aplica para todos eles. Se aplica para a Zoe, se aplica para o Figueiredo, se aplica para o Constantino, etc. e tal. Então, eu acho, a despeito do desgaste, a despeito de tudo isso que você está colocando também ter que ser considerado na equação, que a gente fez bem, Pena. E eu sei que você deve ter sido criticado por isso. Eu sei que você deve ter recebido todos os tipos de críticas da esquerda, que você estava não sei o quê, eu também recebi, mas eu estava fazendo naquela ocasião o que eu achei que eu deveria, precisamente por esse motivo que você acabou de salientar. Porque seguramente existe ali que seja 10% daquela audiência que é gigante, principalmente naquela época da Jovem Pan, hoje caiu um pouco, mas que era gigante. Se tiver 10%, tá, dessas pessoas que estão dispostas a minimamente prestar atenção num contraponto e estão dispostas a investigar isso de uma maneira minimamente mais profunda, eu, Pena, Noblar, o Léo Grandini, estamos prestando um serviço aqui. A gente está, de muitas maneiras, oferecendo um contraponto que seja válido para que essas pessoas não embarquem de uma maneira muito unilateral, muito cega
nessa proposta neofascista que a emissora, no nível institucional, de muitas maneiras, estava avançando naquela ocasião. Eu acho que foi importante, eu acho que você viu a ação que o Ministério Público Federal deflagrou contra a Jovem Pan, alegando que de muitas maneiras eles agiram fora da lei, né, no que diz respeito ao que é esperado uma concessão pública de radiodifusão, e eles citam o Constantino, por exemplo, e citam uma fala minha na qual, no Morning Show, não, perdão, no 3 em 1. 3 em 1. No 3 em 1 eu alertei, o que vocês estão fazendo aqui vai promover um estado de caos no Brasil. E o documento do Ministério Público Federal cita isso explicitamente. Quando eu vi isso, para encerrar minha fala, Pena, isso foi a comprovação material, jurídica disso que você está propondo, porque eu também tive essa dúvida. E eu conversei com muita gente no campo da esquerda, as pessoas me diziam, não, acho que você não deveria ir. E outras pessoas, sim, acho que você deveria ir. Então era bastante dividida as opiniões das pessoas com as quais eu me consultava. Quando eu vi esse documento do Ministério Público Federal, eu pensei em você, eu pensei no Grandini, eu pensei no Noblar, e isso para mim foi a concretização de um movimento do qual eu, você e toda essa turma fizemos parte de uma maneira mais direta, de que sim, a gente fez bem em promover esse enfrentamento. A despeito da dor, a despeito do nível de imbecilidade que a gente teve que lidar interagindo com aquelas pessoas, eu acho que o nosso contraponto foi importante para que a gente pudesse fazer um enfrentamento pertinente naquele sentido e para tudo que veio a seguir. Tanto é que a Jovem Pan enfrenta consequências seríssimas desse processo, muito com base nesse tipo de contraponto que a gente foi capaz de estabelecer. E eu acho que você era uma referência ali, cara, para todo mundo, entendeu? A gente prestava atenção na forma, com a elegância com a qual você se conduzia, o nível de propriedade que você traz para o debate. É óbvio que eles não estão acostumados a interagir com alguém do teu calibre, do teu torque intelectual. Eu acho que você fez muito bem, Pena. Eu pelo menos, virei fã do seu trabalho, da tua disposição e da tua coragem com base no que você foi capaz de fazer ali, cara. Me dá um alento saber isso, César, porque eu também tive essas dúvidas, como eu estou expondo para você, também fui muito criticado na esquerda, também fui aconselhado a não ir à Jovem Pan, mas assim como você, resolvi empreender esse combate, porque achava que era necessário. E agora você falando sobre o resultado a partir de uma fala tua, emparedando o Constantino, dizendo que ele vai promover o caos no país e que isso vai abrir um processo judicial como de fato abriu, eu acho que é realmente a coroação disso. A gente fez um programa aqui só sobre essas três figuras mais perigosas, que eu considero mais perigosas. O Constantino, o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos, os blogueiros da Flórida, que pregam a guerra civil a partir de um outro país. E realmente acho que a coroação dessa guerra lá dentro, esse embate intelectual, é você partir, a tua fala ser essa base do Ministério Público, da peça judicial. Então, de certa forma, isso me dá um alento, porque durante muito tempo, viu, Ana, eu fiquei muito preocupado de realmente, será que eu estou fazendo a coisa certa? No ano eleitoral, eu estou na Jovem Pan, combatendo, brigando, né? Eu cheguei a ter embates com o Ricardo Salles, embates, inclusive, ele ia para a internet no dia seguinte, fazia a sua edição e me chamava de várias coisas, né, de canalha, me xingava. O que eu pegava era, eu dava um print naquele xingamento e colocava no meu Twitter. Eu quase coloquei no meu currículo Lattes, César, porque acho que ser xingado por um cara como o Ricardo Salles é para o currículo Lattes. Currículo Lattes. Primeira frase, fui xingado por Ricardo Salles. Eu ia botar isso no currículo Lattes. E aí eu via que funcionava quando eles perdiam a paciência. Teve uma vez que o Paulo Figueiredo começou a gritar gritar no vídeo, eu não sou bolsonarista, e eu fiquei calado ouvindo aqueles gritos, eu falei, olha, rapaz, ele não é bolsonarista. Então, eu acho que são dois elementos, além do intelectual, não é a questão intelectual, eu acho que não é nem esse o ponto. É claro que você tem os argumentos, Noblar e tudo mais, mas é essa parte intelectual e a parte de manter a calma e, de certa forma, também tentar usar o humor. Eu acho que o humor tem essa arma
poderosa contra a falta de argumentos da extrema-direita. Até por isso, repito, que a gente faz esse quadro tomando os memes de produção. Mas também queria muito, não é a rasgação de seda mútua não, viu, gente? Queria elogiar o César, porque realmente é a partir do César que essa posição jurídica se consolida e realmente há uma denúncia contra esses comentaristas fascistas que precisam ser processados por incitação ao golpe de Estado e até incitação à guerra civil, que é literalmente o que o Paulo Figueiredo falou no programa.